Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês informações do canal Braddock Show. Já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, ajuda o canal a crescer, ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas. E não se esqueçam, pessoal, também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Que ele bebe álcool, mas não gasolina. O presidente fez uma declaração controversa, falando que não defende a Petrobras porque come petróleo, como no sentido de comer petróleo. E essa frase ocorreu em um momento crucial de debate sobre a política de preços dos combustíveis da Petrobras. Uma declaração que gerou uma repercussão negativa nas redes sociais, com especialistas que criticaram a falta de seriedade ao abordar um tema tão estratégico como a da estatal petrolífera. Vamos ouvir o Lula e depois a palavra para os nossos comentaristas. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas gasolina não. Então, veja, nós temos que ter em conta Darcio, essa frase do Lula chega poucas horas após outro discurso que ficará marcado na história pela insensatez, né, do ovo de ema e de jabuti, e do jabuti atrás de jabutias, etc, etc. Antes de te perguntar sobre sua opinião na atual gestão da Petrobras, te pergunto, na sua opinião, o Lula está lúcido? Olha, na verdade, tem um pouco de estratégia nessa história do ovo da ema, nessa história do ovo do... Agora tem o ovo do jabuti também. E, claro, ele falar sobre essa bebida. Primeiro, a gente pode aqui lembrar do Larry Hotter, aquele jornalista que ele queria expulsar do Brasil. Inclusive o passaporte, o visto do jornalista do New York Times chegou a ser ficar sob ameaça, uma vez que o pedido de cassação do visto foi feito, mas ele não chegou a ser expulso do Brasil. Ele que disse que o Lula gostava de bebericar, gostava de tomar um álcool. Pois aí, agora o Lula confirma isso, anos depois. Mas tudo isso é para poder esconder algo que ele disse naquele discurso e que ele tem tentado esconder da população. O Jair Bolsonaro, em 2022, sancionou a Lei Complementar de número 192, que estabeleceu um sistema ad rem para os impostos dos combustíveis, impostos esses estaduais, o ICMS. Isso significa que foi estabelecido um valor por litro. A mesma coisa foi feita em relação ao gás de cozinha. Isso fez com que o preço dos combustíveis ficasse mais baixo, independente da variação do preço do petróleo. Os estados não podiam, portanto, variar o imposto do ICMS de acordo com o preço do combustível para arrecadar impostos. Veio 2023 e o Lula mandou um projeto de lei complementar 136 para o Congresso e ele conseguiu aprovar esse projeto com a relatoria do senhor Zeca Dirceu, que virou a lei complementar de número 201. E essa lei complementar estabelece o sistema ad valorem, ou seja, os estados podem subir como quiserem o ICMS. E isso causou o aumento dos combustíveis. Responsabilidade dele. Responsabilidade dele. E aí, dentro dessa... Eu acho que perdemos a Lava Jato. Agora voltou o Dácio. Voltou o Dácio, desculpa, Dácio. Já é um momento de bloqueio da sua imagem. Ah, não, perfeito. Bem, ele culpa a Lava Jato. Eu só queria lembrar que a mesma Lava Jato prendeu 2 ex-presidentes do Peru, o Alejandro Trajano e o Alan Garcia. Um deles, inclusive, esse segundo, tirou a própria vida. Nos Estados Unidos, também tivemos sanções. A Petrobras teve que fazer um acordo. Ou seja, a única coisa que envergonha nessa história é a justiça brasileira. Porque até a justiça do Peru funcionou de forma mais correta que a justiça brasileira. Então, nada contra a Lava Jato brasileira. Infelizmente, a Lava Jato foi maculada
com essa tentativa de mudar a história que o PT sempre fez. Só isso, Cauti. Fabi, sua opinião sobre esta frase do Lula e sobre a tentativa de cancelar a história do Brasil, porque a Lava Jato é já uma parte importante da história contemporânea do Brasil, não só um cancelamento do ponto de vista histórico, mas um cancelamento do ponto de vista jurídico também, das penas, né? Totalmente. É nisso que eu fico tão chateada e estou falando disso, a respeito disso, desde ontem estou tentando chamar a atenção. Muito apontado, erros que a Lava Jato fez, principalmente do aspecto jurídico, técnico. Sinceramente, gente, acho que vocês estão caindo no barulho de gente errada. Agora eu estou falando bem sério mesmo, porque eu me lembro como que era o Brasil antes da Operação Lava Jato em termos de justiça e de impunidade. Não dá para negar. Lógico que teve erros, obviamente sim, poderia ser melhor, é muito fácil falar depois da obra pronta. Nós temos ídolos por conta da Lava Jato? Infelizmente não. Essas pessoas que participaram da Operação Lava Jato se mostraram politicamente ruins, péssimos, principalmente aí o Moro, né? Politicamente eu não tenho nem o que falar a respeito, porque eu vou falar só coisas negativas dele, né? Sendo que era uma pessoa admirável, né? Acho que teve bastante coragem em um determinado ponto, mas sofria de algo que também nós advogados sempre falamos, se chama juizite, né? Então, assim, é normal, bola para frente, mas não dá também, gente, a gente precisa entender que tem coisas que não dá para legitimar, e provas na Lava Jato foram... E confirmou a queda na aprovação do governo. A pesquisa da IPEC indica que 62% dos brasileiros são contra Lula tentar um quarto mandato, um aumento de 4 pontos percentuais desde a última pesquisa, desde novembro. 36% citam um mau trabalho como principal motivo para a rejeição à reeleição e 20% a corrupção, enquanto 17%, ou seja, menos do que o resto, a minoria, cita a idade avançada do presidente como motivos contra a nova candidatura. Rodrigo Constantino, a maioria dos brasileiros acham que Lula não deve se candidatar, mas somente para 17% a idade é um problema. Para os outros, corrupção, mau trabalho, incompetência é a causa maior disso tudo. Qual que é a sua avaliação nessa pesquisa? Cauti, eu adoraria, eu disse isso ontem aqui no programa, eu adoraria que o povo brasileiro fosse um pouquinho mais esclarecido, atento, menos alienado, e já tivesse se dado conta faz tempo de quem é o Lula. Aliás, ele não é nenhum novato, nenhum neófito em política, ele está nesse troço a vida inteira, amealhou uma fortuna com isso, foi o responsável pelo governo do Mensalão, Petrolão, depois da Dilma, destruiu o Brasil, mentiroso, mitomaníaco, corrupto, safado, bajulador de tiranos os mais abjetos do planeta. O que falta para as pessoas entenderem quem é o Lula? Acreditarem em chuva de picanha, né? Então foi a maior estupidez do século fazer o L. E teve muita gente boa que fez, né? Emprestou sua reputação, né? Armínio Fraga, Helena Landau, João Amoedo, Luiz Felipe Pondé, Pécio Arida, Luiz Stuberg, né? Gente bem-sucedida, milionária, enfim. Então é uma elite complicada e uma ala do povo bem limitada, né? Que é onde o PT chafurda na miséria e na ignorância também. Tudo está derretendo no entorno do Lula. O Cacai, o advogado que despacha no STF de Bermuda, está desesperado, mandando recados. A Globo News também está tentando rifar a Janja, que aparentemente estaria por trás aí de uma nova estratégia junto com o Sidônio, de remanejar recursos para influenciadores nas redes sociais em vez da Globo. Mas, enfim, o fato é que esse pessoal que apoia o PT e tenta salvar o Lula de alguma forma, né, poupá-lo do desgaste, esse pessoal é cúmplice de um projeto de poder. Não existe mais nenhum projeto de governo, não existe nada. Então, cada vez a tendência é cada vez mais gente se dá conta de que o Lula é tudo isso e mais um pouco. Né? Bebum, irresponsável, perdulário, corrupto, safado, ladrão que voltou à cena do crime, mitomaníaco, bajulador de tirano, e as pessoas vão tentando se afastar do barco em queda. Eu quero lembrar aqui do que dizia Olavo de Carvalho, porque tem muita gente falando, não, mas cuidado, não pode rifar o Lula, e é verdade, né? Lá em 2005, o FHC, junto com os tucanos, calcularam que era melhor deixá-lo sangrar.
em vez de partir para um impeachment. Deu no que deu. Eu não estou dizendo isso como argumento de ir para as ruas pedir o impeachment. Eu entendo o argumento de quem acha isso perigoso por conta do Geraldo Alckmin, que é tudo que o sistema quer. Também é verdade, apesar do que eu prefiro sempre lidar com um mal de cada vez. Você está com um câncer, você faz a quimioterapia e tenta ver a remissão. Depois você vai para o transplante. É cada hora uma etapa. Não adianta querer, né, uma cura milagrosa, uma bala de prata. Então, no momento, nós temos que tentar nos livrarmos do Lula para ontem. Ele está destruindo o Brasil. E do Alckmin também, que é um oportunista safado que voltou à cena do crime junto com aquele que ele denunciava. Mas a frase do Olavo de Carvalho é muito boa, que ele dizia: quando o Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples. E ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de se defender. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia. Foi a profecia do Olavo de Carvalho, que talvez se mostre muito verdadeira. Está lá o Cacai, talvez a pedido do Dirceu, camarada dele, já atacando a Janja, o Lula. Está lá a Globo News, a Daniela Lima, que, meu Deus, né, não tem assessor de imprensa mais empenhado do que a turma da Globo News e a própria Daniela. Estão lá dizendo que a Janja faz mal, porque o Lula não faz mais política, não é mais o mesmo de ontem. A popularidade dele está derretendo. O Estadão escreve editorial dizendo que isso é perigoso, porque ele pode ficar mais populista ainda. E o ponto final talvez seja um Lula cada vez mais senil, falando: gasolina? Não, mas isso não é o que eu bebo, não. O que eu bebo é outra coisa. E cada vez mais gente batendo nele em praça pública, perdendo totalmente, né, o pudor de atacá-lo, mesmo aqueles que até ontem bajulavam um sujeito desses, né, um sujeito, cá entre nós, asqueroso como Lula, do ponto de vista moral. A tendência é ele ficar mesmo isolado. O Centrão já vai se afastando e aumenta o preço da governabilidade. É assim que agem os chacais e hienas quando percebem, né, que o líder máximo está cada vez mais degradante. Pois é isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. PGR denuncia Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Pessoal, não é notícia antiga não, ó. 18/2/2025, até parece aquelas notícias do começo lá, né, que estavam acusando o Bolsonaro. De novo essa novela da PGR. Material será entregue ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Na noite de terça-feira, 18, a Procuradoria-Geral da República formalizou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por seu suposto envolvimento em uma suposta trama golpista, conforme apontado pela Polícia Federal. Esta é a primeira acusação criminal contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal desde que ele deixou o cargo de presidente. A denúncia foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes e assinalar uma etapa crucial na investigação do ex-presidente no STF, que já foi indiciado em 3 casos distintos, incluindo uma apuração sobre suposta fraude no cartão de vacinação, o suposto caso das joias sauditas e a atual acusação relacionada ao suposto golpe. A primeira turma do STF, composta por ministros como Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, será responsável por avaliar a denúncia. A expectativa é que a denúncia seja recebida e que Bolsonaro se torne réu no decorrer deste primeiro semestre. O Conexão Política entrou em contato com a defesa de Bolsonaro, mas ainda aguarda retorno. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.